João, capítulo 12, no versículo 24, diz: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Neste trecho das Escrituras, nós podemos ver o período exato, muito próximo da onde Jesus estava para cumprir a missão da qual ele havia sido vocacionado, a missão a qual ele havia sido chamado para cumprir. Jesus estava próximo da sua crucificação e essa foi a palavra que ele entregou aos seus discípulos. A palavra de que o grão de trigo deveria morrer. Deveria morrer porque se ele não morrer, ficaria ele sozinho. Mas se ele morresse, daria muito fruto, muitos outros frutos. Quando nós pensamos nisso e quando nós lemos este trecho, nós podemos ter um entendimento e a revelação de que Jesus Cristo estava de fato focado em cumprir aquilo que ele havia sido chamado. Não por ele ou por quem o Senhor era, mas por aqueles que ele iria alcançar, por aqueles que seriam tocados, por aqueles que seriam salvos pelo preço que Jesus estava pagando, pelo preço que Jesus estava disposto a pagar para que eu, para que você, para que todos nós hoje fôssemos salvos, nós não fôssemos mais julgados por nossas obras, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos, mas pelo preço de cruz que Jesus Cristo pagou por nós. E se nós continuarmos lendo no versículo 25, é dito que quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. E o Senhor ainda vai mais além no versículo 26, dizendo: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Quando nós somos chamados pelo Senhor a segui-lo, nós temos que ter o entendimento de que o Senhor vai sim cuidar de nós, o Senhor vai adiante no caminho, abrindo lugar para que nós passemos atrás dele, mas que Jesus Cristo não nos promete conforto, assim como ele não prometeu conforto aos discípulos, assim como ele não prometeu as melhores coisas apenas deste mundo aos discípulos. Jesus Cristo tem sim o melhor dessa terra para nos dar, o Senhor tem sim, através da sua palavra, as melhores coisas, as primícias de tudo, nos fazer por cabeça e não por cauda, mas nós também temos que ter o pleno entendimento de que o nosso Senhor, aquele que é o maior no reino dos céus, se fez menor. Quanto mais nós que somos servos devemos nos fazer menor para que outros alcancem a redenção. Quando nós lemos isso, nós temos que ter um entendimento de que Jesus ele nos chama para ser feito como uma ponte que liga ele, o Senhor, àqueles que serão salvos, àqueles que precisam ser tocados, ainda que não foram achados por essa mesma graça que eu e que você já fomos. Jesus Cristo não nos chama e não nos apresenta um evangelho de meninice, um evangelho com a mente pequena que pensa apenas em nós mesmos e em nossas próprias vontades e concupiscências, mas o Senhor nos chama a dar muito fruto, o Senhor nos chama a morrer para a nossa própria vontade, o Senhor nos chama a largar as coisas deste mundo para viver para Ele. Se nós lermos o verso 25 na nova tradução dos dias de hoje, Jesus fala mais ou menos como se fosse: aquele que ama a sua vida não achará, não terá acesso à verdadeira vida. Quando nós amamos até mesmo mais nossa própria vida do que ao Senhor, do que fazer a vontade dele, nós não teremos acesso à verdadeira vida. E o que seria a verdadeira vida? A verdadeira vida seria o Senhor, estar com ele, fazer a vontade dele, para que um dia nós cheguemos na eternidade e o encontremos de braços abertos, nos chamando e pronto para nos receber. E isso nos mostra mais ainda como o evangelho é profundo e precisa, sim, de muito entendimento para se cumprir, pois o Senhor nos chama primeiro a morrer para este mundo, para que então nós encontremos a vida eterna. Percebe que as coisas vão ao contrário? Jesus não nos chama para subir e viver de glória em glória somente, mas o Senhor primeiramente nos chama a morrer, o Senhor primeiro nos chama a descer, para que então nós possamos ressurgir, assim como o Senhor ressurgiu após o terceiro dia, com a vida eterna, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é: você está disposto a seguir o Cordeiro? Você está de fato disposto a seguir os passos de Jesus Cristo, seguir o nosso Senhor e fazer a vontade dele? Entenda, o Senhor não nos chama para uma vida de comodismo, para uma vida onde nós dizemos: ei Senhor, eu estou aqui, eu te aceito, e as coisas ficam do jeito que estão. Não, o Senhor nos chama a sair da zona de conforto, o Senhor nos chama a lançar a mão no arado, a lançar a mão
a obra e fazer a vontade dele. E isso independe do lugar onde você está, seja isso na sua casa, seja isso no seu trabalho, seja isso na escola ou na faculdade a qual você estuda. Mas nós, como filhos, como servos e como embaixadores de Cristo, somos chamados a manifestar a glória do Senhor onde quer que nós estejamos, para que então nós possamos ser encontrados com um brilho nos olhos e quando alguém nos questionar o que é isso que você carrega, quem é esse Jesus que você tanto declara e fala, nós possamos dizer: ele é aquele que me convidou a largar a vida deste mundo, mas me entregou algo que é muito mais precioso, a verdadeira vida. E perceba que o Senhor não nos chama somente a uma vida de trabalho e a uma vida de serviço a Ele, mas Ele também nos promete um galardão. Pois no final do verso 26 ele diz: e se alguém me seguir, o meu Pai o honrará. Então tenha isso como convicção. Talvez você já esteja fazendo a obra do Senhor. Talvez você já esteja fazendo aquilo o que Jesus tem lhe chamado para fazer. E entenda que talvez por agora pareça que isso não está trazendo retorno algum, porque os seus olhos não estão vendo, mas tenha a convicção de que há um galardão preparado para você, há algo separado para você. Que Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas o Senhor não disse que iria voltar para o Pai para não fazer nada, mas sim para nos preparar um lugar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo nos fala sobre essa mesma coisa e este mesmo galardão que já está sendo separado e preparado para cada um de nós que tem feito a vontade do Senhor. E ele diz assim: desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos aqueles que amarem a sua vinda. Então entenda, existe um galardão sendo preparado para você, já existe algo do Senhor separado para você, e que você tenha um entendimento de que isso que você tem escolhido, servir o Senhor e fazer a vontade dele, é o melhor que você poderia escolher. Não há escolha melhor a ser feita senão somente esta. E que nós também possamos entender que Jesus Cristo não nos chama somente a ganhar a vida eterna, a vida verdadeira, mas também a perder uma vida, a vida para este mundo, a vida para os desejos da carne, a vida para fazer o nosso próprio desejo e suprir as nossas próprias necessidades, fazer aquilo que nos agrada, mas sim fazer aquilo que agrada ao Senhor, sim fazer aquilo que agrada ao coração de Deus e estar reto diante da palavra do Senhor. Que todas as vezes quando você parar para pensar que talvez servir a Jesus e a fazer a vontade dele esteja te custando muito, você possa lembrar que havia um preço muito alto para que eu e para que você pagasse, mas o Senhor decidiu pagar por este preço em nosso lugar. E que tudo aquilo que nós fazemos, consequente a isso, é tão pouco perto do que Jesus pagou e fez por nós. E que isso que nós fazemos não é porque nós esperamos receber algo em troca, não é porque nós esperamos que o Senhor olhe para nós e nos dê um prêmio, mas sim porque nós escolhemos morrer para a vida deste mundo e recebemos algo que é tão maior e tão mais precioso, que nós sentimos o desejo, que nós temos a necessidade de expor isso, de levar isso aonde quer que nós fomos, aonde quer que nós estejamos. Para finalizar, uma curiosidade. Quando eu pesquisava um pouco sobre o cultivo do trigo e o ponto exato onde ele já está pronto para ser colhido, eu pude ver que para que o trigo chegue ao ponto exato de ser colhido, ele precisa que a ponta dele esteja pendendo para o lado ou esteja caída, como eu vi. O que isso significa? Que porque a planta está cheia de frutos, isso significa que a planta já está carregada de frutos e pronta para ser colhida, que uma semente foi plantada ali e morreu para que outras centenas fossem colhidas em uma única planta. Que você possa entender isso, que Jesus Cristo nos convida a morrer para o nosso próprio eu, mas para que muitas outras vidas venham ser tocadas e venham ser alcançadas através de nós e através das obras de Cristo em nossas vidas. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que o Senhor tenha falado ao seu coração e que você siga os passos do Cordeiro, se permitindo ser levado a esse lugar, e que as palavras que o apóstolo Paulo nos deixa em Romanos 8:36 possam ser uma verdade ainda mais firme em nossos corações. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E que nós possamos deixar essa vida que é tão passageira, que nos traz tão pouco, perto daquilo que Jesus Cristo tem a nos proporcionar, e que nós nos permitamos ser levados ao local onde nós seremos despidos do nosso próprio eu,
promoveu, onde nós de fato seremos plantados pelo Senhor, onde nós seremos ali cultivados para que então nós possamos brotar, voltar à luz, dando muitos frutos e alegrando ao coração do Senhor.